Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos iniciando então mais um trabalho maravilhoso, divino, que nos é ofertado pela espiritualidade maior. Diante das dificuldades, diante da correria do dia a dia, diante dos nossos próprios ímpetos ainda negativos que carregamos, estamos tendo a oportunidade de regenerar todos os nossos erros, todas as nossas falhas, entender sobre o problema do ser do destino e da dor, na verdade, como o nosso irmão Leão Denis nos fala sobre o próprio livro, né? Então temos esse merecimento essa tarde, à noite, esse merecimento nesse instante, e sempre pedindo licença a José de Mococa, nosso amigo querido, que sempre está conosco. E uma das grandes chaves para vencermos todos os nossos problemas é a fé. Vamos trazer a fé dentro dos nossos corações, acreditando sempre que nós nunca estamos desamparados. Acreditando não, a gente já sabe que nunca estamos sendo desamparados. Estamos sempre sendo auxiliados. Os nossos amigos queridos estão sempre conosco. Eles não nos afastam de nós. Nós que às vezes deixamos, muitas vezes, cair e nos afastamos deles. Mas não nos sintamos culpados por causa disso. Porque somos almas ainda pequeninas. Somos almas a caminho da evolução. Entendemos nossos erros, sabemos as nossas imperfeições. Então, se sabemos disso, não vamos nos lamentar sobre o que temos, mas vamos procurar fazer diferente. Se até hoje estou fazendo a mesma coisa, e estas mesmas coisas estão deixando a minha vida assim mais prejudicada, por que não fazer diferente? Por que não modificar? Por que não melhorar? Por que não ser humildes, como nos diz Allan Kardec? Para seres felizes, precisamos ser humildes. Sejamos humildes. Vamos entender que estamos todos em aprendizados. O maior sábio é aquele que sabe que nada sabe. Não é? Sócrates nos falava isso. Platão não escreveu isso. Então quer dizer, se sabemos que não sabemos nada, que ainda temos muito que aprender, vamos estar lutando, vamos estar modificando-nos, entendendo de que não existe ninguém mais sábio do que ninguém. Todos nós temos as nossas qualidades, estamos aprendendo uns com os outros. Em tudo, tudo na vida, a gente aprende uns com os outros. Aprendemos com os nossos irmãos, aprendemos com os nossos amigos, aprendemos com os nossos obsessores, nos empurram para frente, aprendemos com tudo no universo. Nós fazemos parte deste, então estamos aprendendo, sempre nos renovando. Tá bom, gente? E agora vamos ouvir nosso irmão Givanildo, que já está vindo fazendo várias palestras para ele. É ele, o Eslabão, a Maria da Graça, não é isso? Né, Givanildo? Falando sobre o Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho. Quem queira mais fazer também, né? Só procurar a Sandra, que ela coloca o nomezinho, e aí a gente coloca mais uma pessoa para estar fazendo a palestra, que é muito importante estudarmos, buscarmos, né, aprendermos cada vez mais, tá bom? E lembrando que agora em agosto, quem quiser, pode pegar, já dar o nomezinho, porque a gente vai abrir o nosso curso de médios. E o curso de médios vai ser presencial, né, como vocês tinham me falado, e vai ser presencial, tá, aos sábados. Então, quem quiser, por favor, fique à vontade, tá bom, gente? Agora nosso irmão Givanildo, é nós e Deus, Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho. Boa noite a todos. Eu estou dando continuidade na história do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Eu já falei sobre o movimento nativista, sobre a invasão holandesa, sobre os negros no Brasil e o tempo de vice-reis. Agora, nesse momento, eu vou falar sobre o capítulo 15 e 16, que é a Revolução Francesa e João VI no Brasil. Para entender isso daqui, vamos falar um pouco da Revolução Holandesa, né? Onde o príncipe de Nassau, né, ele entrou no Brasil como invasor, só que ele trouxe muitos progressos. Ele foi escolhido pelas falanges de Ismael para entrar no Brasil como invasor para conter as invasões de Portugal e Espanha, né?
que eles estavam maltratando muito aqui o povo brasileiro, vamos dizer assim. E, dando continuidade, agora eu vou falar da Revolução Francesa, né? Onde, em 1792, Dom João VI assume a direção de todos os negócios, né, português, como príncipe regente, em virtude da estabilidade e da saúde da mãe dele, Dona Maria I, onde uma junta médica declarou que era totalmente incapaz, né? E ele só passou, ele tornou-se príncipe regente porque, apesar da dona mãe dele ser incapaz, ela ainda era viva. Então ele não se tornou-se rei ainda, ele era o príncipe regente, tá? E a Revolução Francesa veio modificar a estrutura de todos os governos da Europa, né? Depois que o rei Luís XV da França instalou Estados Gerais, né? Ele instalou essa medida para conter a falência da monarquia, né? E os Estados Gerais era dividido em primeiro estado, dominado pelo clero, segundo estado, integrado pelos membros da nobreza, e terceiro estado, composto pela esmagadora maioria da população francesa. Esse acontecimento foi em 5 de maio de 1789, né? Numa reunião de Versalhes, no dia 14 de julho. No mesmo ano, o povo invadiu a Bastilha. O que é a Bastilha? A Bastilha era uma prisão, que era uma fortaleza, que foi dada como símbolo da Revolução Francesa, né? E nesse período dessa invasão aí da Bastilha, o rei Luís XVI ele foi guilhotinado em 21 de 1 de 1793. Aí, após a morte dele, começa a instalação da República Francesa, mas com muita carneficina, onde que todos os membros, qualquer membro que fosse a favor da monarquia, era guilhotinado, né? E o movimento da República invade todos os departamentos da Europa, onde que tinha reis, reinado, monarquia, começa uma revolução geral. E todos os tronos se reuniram para exterminar a República, né, das atividades políticas da Europa. Todos os suspeitos que eram a favor da monarquia eram decapitados, né? E, então, está num período de ameaça no mundo inteiro. Período esse que se encerra com o líder da morte de Maximiliano Robespierre, que ele era um líder da Revolução, né? Ele era ditador e era considerado um líder terrorista devido ao seu excesso de autoritarismo. Aí, com o advento da República, instala-se em 1795 o Diretório, um departamento que era formado por 5 membros eleitos pelo período de 5 anos, né? Mais tarde, derrubado com a entrada de Napoleão Bonaparte. Interessante, eu estava lendo sobre o Napoleão Bonaparte, tem uma parte interessante, que Napoleão Bonaparte, os espíritos sábios e benevolentes, eles fizeram uma reunião lá no plano espiritual para o progresso da humanidade, e vinham todos os mentores espirituais, né, que vinham da Roma Imperial, da Gália, da Espanha, da América, da Grécia, de Israel, da Alemanha, Inglaterra, China e Arábia Saudita, além da Índia e várias regiões, né, que constituíam a legião de benfeitores. Aí eles colocaram Napoleão, que foi, como ele diz aqui, que essa é a mensagem recebida de Monchis, em 13 de novembro de 1906, pelo médium português Fernando Lacerda. Quem quiser, por favor, pode conferir isso através do livro dele, que foi lançado, editado pela Comunhão Espírita de Lisboa, lá em Portugal. Ele é um médium português, tá? Então, eles colocaram o Napoleão sentado,
em volta, aí se reuniram para determinar a missão dele na Terra, que ele ia reencarnar na Terra para politicamente abrir caminhos para o progresso. Só que Napoleão, quando ele reencarnou, ele cresceu, reencarnou, nasceu, cresceu e a ambição dele foi mais forte. A ganância dele pelo poder, pela dominação do povo, foi mais forte do que aquele que foi preparado pelos benfeitores espirituais. Né? E ele falava nessa reunião que ele não era eleito, ele era escolhido. Ele é escolhido, que eleito era Jesus. Né? E isso aconteceu em 1804. Né? E ele falou que ele era escolhido. E nesse período também, 1804, foi o tempo depois, nasceu Allan Kardec. Só que ele fazia o Bonaparte, ele fazia o mal para se tornar bem, da maneira dele, com a ganância dele. E Allan Kardec, ele foi escolhido para decodificar o Espiritismo. Então, desde criança, Kardec ele já estudava, ele já ia atrás de tudo que ele era inspirado a fazer. Aí, voltando aqui à história, né? Enquanto as forças imperiais ficaram observando os acontecimentos, né? Para restaurar, a família dos Bourbon pensava que a monarquia ia voltar. Aí eles iam retomar o tempo perdido, mas não foi o que aconteceu, né? Que durante esse período, a França cai na mão de Napoleão Bonaparte, mediante um golpe de Estado, né? Onde ele se proclama imperador em 1804. Durante esse período das conquistas dele, ele vai conquistando um número muito grande de vitórias. E aí, nesse tempo, os benfeitores espirituais do Ocidente reúnem nas esferas próximas do planeta, implorando a proteção divina dos seus irmãos da humanidade. Né? Emissários de Jesus descem com a sua palavra generosa, instrui os trabalhadores e levanta as energias dos bons combatentes. Né? E o emissário de Jesus diz o seguinte: irmãos, ordene o Senhor que espalhemos a luz e seu amor infinito sobre todos os corações que sofrem na terra. As forças da sombra aumentam a miséria e o sofrimento em todos os recantos do planeta. Levantemos os espíritos gerais da coletividade, dos oprimidos, renovando a concepção da liberdade na face do mundo. Dentro dos operários de Jesus, levantam os mensageiros e perguntam: anjo amigo, estarão enquadrados na lei divina os trágicos acontecimentos que desenrolam na Terra? Aí o anjo diz o seguinte para o mensageiro que perguntou: o plano divino é de evolução dentro de todas as formas do progresso de criaturas. Se verificam sem concursos desses movimentos lamentáveis que atestam a pobreza, moral da consciência do mundo. A revolução e a guerra não obedecem o determinismo das leis de Deus. Né? Aí os pensadores terrestres poderão objetar que das ações revolucionárias nascem novas modalidades evolutivas no planeta e que múltiplos benefícios se originam das suas atividades destruidoras. Ou seja, aqui a atividade destruidora está falando da lei da destruição, que, segundo Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, ele diz que para que haja renovação, às vezes é preciso que o velho seja destruído, mas não do modo que Bonaparte estava fazendo. Ele estava falando de forma pacífica da lei do progresso. Né? E sobre esse aspecto dos movimentos revolucionários, surgem esferas no aspecto de progresso geral. Esse é o único determinismo divino dentro do universo. Determinismo que absorve todas as ações humanas para assinalar com sinete a fraternidade da experiência e do amor.
né? Os espíritos da treva se reúnem para a chacina e para a destruição, como acontece atualmente na Terra. Mas a verdade é que todos os trunfos pertencem a Jesus e as correntes de luz e do bem, eliminando as atividades, anulando os resultados, decorrente da expansão limitada das trevas. Além que, até que a fraternidade deixe de ser uma figura antiga no coração das criaturas humanas, até que estejam extintas as vaidades patrióticas, para que prevaleçam um só rebanho, um só pastor, que é Jesus Cristo, e os seres das sombras terão o poder de arrastar o homem da terra em lutas fratricidas. Aí, nesse inteirinho, a casa de Bragança, né, eles viram que ia dilatar o seu reino, reconhecendo o feliz encontro aqui no Brasil, que aí Dom João VI se prepara para a vinda do Brasil. Só que ele estava ainda meio reticente, né? Aí ele fala que o reino de português ia encontrar no Brasil a compreensão e a bondade do acolhimento. Aí nós vamos entrar aqui, dando continuidade, no capítulo 16, que é Dom João VI, a entrada dele no Brasil, né? Que enquanto as falanges espiritual de Henrique de Sagres, que é o antigo, que era o Elio, né? Que era o Elio da pátria espiritual, eles se reuniram em Portugal, revigorando as forças lusitanas para a escola de energia, que foi a Guerra Peninsular. A Guerra Peninsular foi um conflito militar entre o primeiro Império Francês, a aliança do Reino Unido e da Grã-Bretanha e Irlanda, e do Império Espanhol, do Reino de Portugal e do Reino de Algarves, pelo domínio da Península Ibérica, durante as guerras napoleônicas, né? E o exército de Ismael voltasse para o Brasil, a fim de inspirar o primeiro soberano do velho mundo que ia chegar, que pisava nas terras americanas, que naquele tempo o Brasil era conhecido como continente, fazia parte do continente americano. E ele estava vindo para cá, né? Aí ele diz o seguinte: a esses esclarecidos agrupamentos do mundo invisível, aliava-se agora a personalidade de Tiradentes. Por que Tiradentes? Tiradentes ele se transformou em símbolo inspirador com a morte dele, se transformou em Marte, onde todos os brasileiros, né, devotavam ele. Então Ismael e sua falange reúne toda a sua falange e fala assim para eles: amigos, um novo período surgirá agora para as novas atividades na terra do Evangelho. Ao sopro das inspirações divinas, reforma-se-á toda a vida política da pátria do Evangelho, onde edificaremos mais tarde a obra de Jesus. Procuremos inspirar a quantos se conserva à frente dos interesses do povo, iluminando-lhes o caminho com as ideias generosas e fraternas da liberdade. Sobre os nossos esforços há de pairar a direção do Senhor, que se desvela amorosamente para a continuidade da árvore sagrada, dos ensinamentos, transplantado da Palestina para o coração do Brasil. Então a caravana de Ismael espalha então em todos os recantos da pátria, distribuindo os esforços fraternais, as sementes de uma vida nova. E em 22 de janeiro de 1808, chega no Porto da Bahia a maior parte das embarcações que constituem a frota real. Os historiadores, né, da história do Brasil dizem que Dom João VI chegou com 15.700 pessoas, né? Onde a capital de Salvador se julga ser de novo o grande Dias contado com a honra, com a presença de novo de Dom João VI como capital da colônia. Mas Dom João VI só passa um mês na Bahia e os navios descem para a costa do Rio de Janeiro. E logo no seu primeiro contato com o Brasil, o comando da Falange do Infinito, o príncipe generoso, sente-se da mais alta simpatia para com a pátria do Evangelho. Ainda na Bahia, graças ao ministro, né, Conde de Aguiar,
Dom João VI, José da Silva Lisboa, mais tarde Visconde de Cairu, ele consegue do soberano uma abertura dos portos da colônia e o comércio universal. E essa abertura do comércio foi uma providência que teve a atuação das forças espirituais, que presidiram os movimentos iniciais da emancipação para a independência do Brasil. Né? Por que ocorreu isso? Porque na Convenção de Londres, né, em 22 de abril de 1807, houve um acordo entre o rei Jorge III e a Casa de Bragança, onde a Inglaterra se comprometia a fornecer a escolta naval para a corte portuguesa e sua vinda no Brasil em troca das comunicações entre o Reino Unido, impérios e subúrbios iniciais para sobreviver, para os soldados da Inglaterra sobreviver e resistir ao invasor que o rei Dom João VI I, ele pensava em reconquistar Portugal novamente. No dia da saída dele, só foi ele entrar na caravana e entrar no mar, Napoleão Bonaparte mandou invadir a Espanha, invadir Portugal e extinguir Portugal do mapa geográfico. E também teve a abertura dos portos do Brasil para a concorrência inglesa e a livre concorrência inglesa, reservando o direito somente aos britânicos, ou seja, os britânicos queriam exclusividades sobre o comércio brasileiro, sobre as riquezas brasileiras. Né? Mas o soberano e seus ministros, eles conheciam, através do Lord Strangford, que foi um diplomata irlandês, embaixador do Reino Unido, da Grã-Bretanha, da Irlanda e em Lisboa, naquela época da invasão de Bonaparte, né, na Península Ibérica. E ele estava encarregado de transferir o soberano em segurança da Europa para o Brasil. E sob auxílio das influências do plano invisível, eles reconsideraram a tempo o absurdo dessas exigências, né, descabidas, e cuidaram de realizar as primeiras aspirações dos patriotas brasileiros. E em 8 de março de 1808, chega no Rio de Janeiro o príncipe regente, Dom João VI, com a sua comitiva, com um grande número de fidalgos, entre eles o Visconde de Anádia, que se tornou-se inimigo implacável das feições indígenas da colônia, o Marquês de Belas, o Marquês de Angeja, o Duque de Cadaval e toda a comitiva, com enorme quantidade de vassalos e nobres e de guardas e criados. Apenas a esposa de Dom João VI, Dona Carlota, com sua educação deficiente e sua mania de apego aos prazeres requintados, na época, não se conformava com a situação, reclamando, demonstrando verdadeira aridez de espírito, né, e muita agressividade. Aí eles dizem que as caravanas do infinito não descansaram junto às autoridades supremas da política administrativa, e todas as possibilidades de influenciar Dom João VI para antecipar, para a emancipação da independência do Brasil, foram feitas. E em 1º de abril revogada a proibição que incidia sobre indústrias nacionais, que foram declaradas livres. O que acontece? Em tempos anteriores, a mãe de Dom João VI, Maria I, ela havia proibido as empresas nacionais de industrializarem, porque eles não tinham capacidade de manufaturar seus produtos. Aí Dom João VI, na chegada de Dom João VI, ele liberou o comércio nacional, né? Aí facilitando a colaboração dos estrangeiros, estabelecendo uma costa marítima da Pátria do Cruzeiro, surgindo um novo período de trabalho construtivo. Rio de Janeiro, né, passa na direção do príncipe regente, debaixo de fortes influências do alto, né, do plano espiritual, e adota um regime muito mais liberal de formas de governo existentes em Lisboa, né? E durante esse período, grandes instituições se fundam e surgem
que surge na Baía do Rio de Janeiro, né? Surgiu a Escola de Medicina em fevereiro de 1808, a Academia da Maria em maio de 1808, Imprensa Régia, maio de 1808, o Jardim Botânico foi construído em junho de 1808, a Biblioteca Real, outubro de 1810, o Conselho Militar, dezembro de 1810, o Real Teatro de São João, outubro de 1813, e a Escola de Belas Artes, agosto de 1816. Né? Aí, entidades benevolentes e sábias, sob a direção de Ismael, espalham claridades novas em todos os espíritos, sob os seus generosos e ponderados impulsos. E as grandes realizações do progresso brasileiro se avolumam por toda parte às mais elevadas demonstrações evolutivas. Contudo, Dom João VI, ele não soube manter o pulso firme, né, dentro da linha de autoridade. Aí foi criada uma sociedade, onde foi que começou a se criar uma sociedade, imagine que é desde aquela época, né, uma sociedade de parasitas de inúteis, onde que os locais do Rio de Janeiro, dos ricos do Rio de Janeiro e outras grandes cidades recebiam títulos de todo tipo de condecorações de natureza. Comendador, conde, duque, né? Então eles recebiam, mas só que eles não queriam saber nada do trabalho. Né? Eles recebiam títulos que eram expedidos diariamente por toda parte. Havia comendadores da Ordem de Cristo e cavaleiros de Santiago. E ele foram distribuídos. Só que eles queriam os títulos, queriam a riqueza, mas não queriam saber de trabalho. E eles ficavam tudo dependente do rei Dom João VI. E aí com tudo isso, eles aumentaram as despesas, né? Que ficavam todas eles só vamos dizer assim, dependendo, de usufruindo de Dom João VI. É o que nossos políticos fazem hoje, né? Eles são muito egoístas e procuram só cuidar de si mesmos, o que é de valor para eles, não para a população, não para o povo. Quer dizer, daquela época para cá, quer dizer, só houve uma transferência, só que hoje não é mais monarquia, é república. E é uma coisa legalizada, que eles fazem com a nossa autorização, que foi nós que elegemos eles. Né? Então, todas as despesas são por conta da corte, onde viviam uma multidão de criados no Rio de Janeiro, a tempo de Dom João VI. Né? E o valor equivalente hoje, eu acho que é 15 mil reais, eu acho que seria hoje em 15 milhões de reais, assim, por mês, que o rei gastava, assim, para sustentar todos aqueles que tinham os títulos, que eles tinham os títulos distribuídos, né? E onde os alojamentos, né, dos fidalgos, das famílias, exigiam por vezes as mais enérgicas providências da autoridade no capítulo de expropriações. Aí nesse capítulo, eles chamavam de Lei das Aposentadorias, né? Onde qualquer um que tinha título do rei, ele simplesmente tinha autoridade para escrever na porta da casa que ele quisesse, não importa se era proprietário, se era inquilino, eles pegavam e escreviam PR, príncipe regente. Então, não importa de quem era, a pessoa que estava morando na casa tinha que sair da casa e dar lugar para esses duques, condes, viscondes da época, né? E bastava que o juiz aposentador, né, ou qualquer fidalgo que quisesse qualquer prédio, o juiz aposentador tinha que efetuar a intimação necessária para as casas ou mansões serem desocupadas. Aí o oficial de justiça incumbido nesse trabalho, bastava escrever na entrada das letras PR que eles subentendiam, né? E como na malícia do povo para carioca, eles entendiam o seguinte: quando colocava PR na porta, põe assim na rua. Eles tinham que sair de qualquer jeito. E Moreira de Azevedo, né, que era um
aposentador, conta nas suas páginas que Agostinho Petra Pittencourt era um dos juízes aposentadores ao tempo de Dom João VI, quando apareceu um fidalgo na corte exigindo pela segunda vez uma residência confortável, apesar de já se encontrar muito bem instalado. Alguns tempos depois, ele foi no juiz aposentador exigir escravos criados, né, e receber uma terceira solicitação. O juiz já estava indignado, né, que era a segunda vez que ele já ia lá pedir. Ele pediu a casa, novamente ele estava bem instalado, mas ele foi pedir uma casa. Indignado com os excessos da corte do Rio, ele escama para a esposa, gritando para um dos apartamentos da casa: prepare-se, dona Joaquina, porque por pouco tempo poderemos estar juntos. E indicando a mulher que viera correndo atender ao chamado, o fidalgo que ali esperava a decisão concluiu com ironia: esse senhor já por 2 vezes exigiu a casa, depois pediu mobília, depois pediu criados. Dentro de breve, ele desejará também uma mulher. Como eu não tenho, só me resta a senhora. Eu vou ter sido forçado a entregar para ele. Então imagine como que não era aquele tempo, né? Mas dependendo de todos os absurdos, essas muitas carnificinas, o processo revolucionário, muitos excedidos nos odiosos processos revolucionários, acaso o país fosse obrigado a exigir armas sem a sua emancipação, Dom João VI, ele veio prestar, disse que veio prestar mais inestimável serviço no capítulo da sua autonomia, como a liberdade sem os abusos dos criminosos das lutas fratricidas. Ou seja, ele veio para orientar Dom Pedro I para não que ele fosse, ele era a favor da independência do Brasil, mas ele era a favor que fortalecesse, veio para cá para se fortalecer e conseguir retomar o Brasil, o Portugal novamente. Foi quando as forças da Espanha, né, entraram nos acordos entre eles e se retiraram de Portugal, e ele retornou a Portugal. E assim nós continuamos aqui no nosso Brasil de hoje, vivendo o Brasil de hoje, né? Essa é a história do Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho.